Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Estamos ao vivo aqui no Instagram. Olha que legal, vamos entrando. Já estou acenando para alguns. Uma live nesse domingo. Nós vamos conversar sobre estudo para concursos e como estudar por meio de simulados. Isso ajuda, atrapalha. Eu tenho que tomar cuidado com os simulados que eu utilizo nos meus estudos. Quando que eu devo fazer simulados? Tudo isso nós vamos discutir agora. Eu vou chamar o Ricardo Silvares para discutir comigo aqui nesta live. Tudo bom, Ricardo? Tudo bem, um Tudo pouco jóia. preocupado com o final do jogo. Que jogo? É que você é corintiano, não sabe, mas o Palmeiras está numa final, disputando os últimos minutos da final contra o Santos. Ah, é? Quanto que tá? Isso aí. 2-0 para o Palmeiras, isso não é novidade. A novidade é que eu e o Ferrazini não estamos assistindo. Pô, Boa. que bom atrapalhar o palmeirense com esse tipo de bom. Mas vamos lá, vamos fazer uma live. Vai ser relativamente rápida. São alunos que fazem essas perguntas e nós decidimos democratizar o que nós respondemos para esse aluno aqui no Instagram. Silvares, Diga. estudar para concursos e como utilizar nesse estudo como importante instrumento simulados. Eu, por exemplo, quando estudei para concurso, eu acrescentei na minha rotina de estudo um tempo para trabalhar questões de concurso. O aluno, quando fez essa pergunta, ele não fez em tom de crítica, mas ele fez uma observação importante nos nossos simulados. Ele falou o seguinte: Rogério, quando eu faço o grupo de estudos do RS Online, vocês dão um simulado, mas o simulado não necessariamente explora exclusivamente os temas que nós já estudamos. Uhum, Vocês exploram o edital desde o primeiro simulado. Sim, uhum. porque, não sei se você concorda, Ricardo, e nós já fizemos essa experiência até em outros cursos, e nós chegamos numa fórmula que nós acreditamos ser a mais próxima do ideal. Se eu fizer simulados avaliando somente aquilo que você acabou de estudar, isso não é um simulado, isso é uma Exato. enganação. Uhum. Porque isso não reflete a realidade. Você precisa, nos simulados, você precisa viver também aquela sensação de, nossa, isso aqui eu já não lembrava, isso aqui faz tempo que eu estudei. Você concorda comigo? Concordo. Vamos lembrar uma coisa, né? A gente tem grupos de estudo de vários tipos. A gente tem um extensivo, que é aquele que você coordena mais diretamente, e que ele, para aquela pessoa que está começando a estudar, começando a querer fazer uma preparação agora para o concurso, ele começa a pegar aquilo, ele tem um período maior, ele não está preocupado com a próxima prova e tal. Agora, os grupos de estudo que a gente tem feito, grupos de estudos que a gente tem feito, por exemplo, MP São Paulo, MP Minas Gerais, etc., ele já está preocupado com aquele aluno que vai fazer a próxima prova. Né? Então a gente abre esse grupo de estudos pensando nisso. Esse aluno que vai fazer a próxima prova, o que ele vai fazer aqui é uma revisão com foco baseado em estudo de incidência e tal. Então não faz sentido nenhum o nosso simulado ser parcial em termos de matéria. Né? O nosso simulado ele engloba tudo. Né? E o que a gente costuma fazer também, isso é muito importante o aluno saber, quando a gente cria os simulados, a gente tem um roteiro na cabeça, né? Quando você faz questões, eu faço questões, por exemplo, e a equipe nossa também, tem um roteiro, né? O que mais cai, né? E o que nós vamos cobrar. Então, nós vamos pegar, tentar fazer uma prova equilibrada com aquilo que mais cai, mas também daquilo que o aluno precisa saber, que é novidade legislativa, etc. Porque com o simulado, ele vai testar o conhecimento dele, né? Ele vai testar o conhecimento dele a cada momento, quer dizer, ele começou a revisar agora, ele vai ter daí um mês um simulado, ele vai testar o conhecimento dele dentro daquele mês, ele vai ver que tem coisa que precisa rever, aí ele vai rever, e lá no final, o que se espera é que ele tenha uma visão um pouco melhor daquilo. Né? E
Ao mesmo tempo, isso é muito importante para quem faz o grupo de estudo e para quem faz rodadas de simulados que não tem o material de estudo, né? Os simulados, depois que você resolve, ele vem com o gabarito e vem com as explicações. Então, o que é importante aqui? É que você vai, com essas rodadas, fazer uma revisão, né? Então, isso é muito legal, né? Porque você vai ver o que você errou e vai rever aqueles pontos, né? E costumam ser observações muito precisas, né? Para fins de primeira fase e em alguns casos, até mais aprofundado, né? Os nossos comentários. Nós já vamos entrar nos nossos simulados, mas antes vamos falar do estudo por meio de simulados. Então, quando você resolve colocar como instrumento do seu estudo simulados, não adianta você se enganar e trabalhar nos simulados somente aquilo que você acabou de estudar. A chance de você acertar é muito grande. E isso traz uma ilusão. Isso traz uma falsa sensação de que você domina e não está correto. O simulado ele tem que sempre simular, como o próprio nome diz, todas as situações possíveis de uma prova. E nós costumamos sugerir que o candidato, quando vai fazer o simulado, o nosso aluno, quando vai fazer o simulado, que simule também o ambiente. Se ele tem dúvida se o traje forense vai atrapalhar ou não vai atrapalhar, façam dos simulados com traje forense. Na pandemia, eu lembro que nós, Ricardo, nós sugerimos aos alunos que fizessem os simulados em casa com máscara, É. porque as provas estavam exigindo uma. Então, o simulado, gente, você tem que fazer o simulado da maneira mais próxima da realidade. É. E o simulado, ele também tem que, na medida do possível, se você já está pensando num concurso, já tem um concurso que se avizinha, já tem concurso autorizado, você está mirando determinado concurso, claro que o teu simulado tem que observar e obedecer à arquitetura desse concurso. Se é um concurso que tem questões objetivas com 4 alternativas, você tem que trabalhar simulados com questões objetivas, Quatro cada uma com alternativas. 4 alternativas. Porque, Ricardo, se você puser mais uma alternativa em 100 questões, você tem 100 alternativas a mais para avaliar. E aí você vai se perder no fator tempo, que é o seu grande inimigo, né? Uhum, exatamente. E essa questão que você fala do simulado, né? Você realmente simular uma prova, isso é muito importante. Eu me lembro uma época, uma vez tinha um aluno nosso em que ele começou a fazer simulados, ele fez o primeiro, tirou lá uma nota, ele esperava uma melhora no segundo e houve um decréscimo. E aí, ele conversando com ele falou o seguinte: era um feriado. Eu perguntei para ele que dia que você fez a tua prova, né? O teu simulado. Ah, foi no domingo. Ah, ótimo. E como é que foi? Como é que você fez? Ah, eu estava na praia. Aí nós subimos da praia. Eu cheguei, almocei, sentei e fiz o simulado. Eu falei: olha, se fosse na tua prova, você não ia estar na praia, você não ia estar subindo a serra, você não ia almoçar fazer um almoço de domingo e depois sentar para fazer a prova. Ia? Não. Então procura fazer a prova que tem um ambiente mais ou menos parecido com isso, né? Porque a tua concentração tem que ser a mesma. Você tem que treinar a concentração, treinar o tempo que você tem para fazer. A gente esquece isso, né? A gente acha que simulado é só acertar ou errar, mas não é só isso. Muitas vezes você não tem chance de acertar porque você não conseguiu terminar o simulado. Então ali você já vai treinar isso. Olha, eu tenho 4 horas, 5 horas para fazer a prova, eu vou treinar, terminar isso meia hora antes, porque eu tenho que pegar e fazer o gabarito, enfim. Então, isso é muito importante. Não é só conhecer o que você errou, o que você acertou. É a própria situação ali de uma prova, né? E isso é muito importante também. Algo que eu, quando fiz, senti falta, muita falta, porque não tinha esse tipo de ferramenta para gente treinar, né? E não é só fazer questão também, né, Rogério? Porque assim, fazer questão é algo que a gente tem, aí, por exemplo, a gente tem aí o site, o Questões Pro nosso aí, que a pessoa pode ter acesso a vários simulados nossos do RSC, a milhares de questões que nós criamos, né? E ele pode assinar e ter acesso a elas, ótimo.
então ele vai treinar a questão, porque treinar a questão, estudar por questão é muito importante também. A gente já viu vários depoimentos de pessoas que passaram nos últimos concursos e que disseram que isso foi uma grande virada, né, no estudo deles, quando eles começaram a fazer questões. Né? Então isso é legal. Você tem livros como o Revisaço, da Juspodium, que ajuda nisso. Então isso é legal. Mas o simulado é algo que tem tudo isso e mais a possibilidade de você imitar, você emular aquela situação de prova. Isso é algo que você precisa fazer pelo menos uma vez para ver como você está na resolução de questões, dentro do tempo disponível. Você sabe que quando eu treinava simulados, estudando para concurso, eu só considerava, no momento de corrigir, as questões que eu acertei com dolo. Eu não admitia questões que eu acertei com culpa. Isso. Então, essa aqui, eu dialogava com as questões. Porque quando você introduz simulados no seu dia a dia, simulados bem feitos. Porque o Ricardo fala uma coisa que eu acho que é muito importante. Não adianta você fazer um compêndio, um compilado de questões que não obedeçam o grau de dificuldade do seu concurso, a arquitetura do seu concurso, o que mais cai, seguindo uma tendência, sem explorar novidades. Você está perdendo seu tempo fazendo, de repente, questões que não caem mais e isso aí pode até atrapalhar. Se você faz um simulado, que ele obedece à arquitetura do seu concurso, inclusive com a dificuldade, sempre para mais. Nós sempre trabalhamos uma dificuldade maior. O nosso objetivo é que no dia da prova você tenha uma sensação de tranquilidade, uma sensação de conforto, e não de preocupação e desconforto, porque o simulado que você fez com a gente era muito mais fácil. Não, os nossos simulados são mais difíceis. Mas o que eu quero te dizer, Ricardo, é que você tem que dialogar com as questões. Nos simulados, você dialoga com as questões. Você começa a perceber, e eu percebia quando eu estava para o concurso, eu comecei a perceber que às vezes eu me empolgava, vamos assinar a alternativa correta, assinar a alternativa correta, assinar a alternativa... Na quinta era assinar a alternativa incorreta e passava despercebido. Então, eu adquiri um hábito de sempre destacar na questão se ele quer a alternativa correta e incorreta. É um hábito simples, mas que fez a diferença para mim, porque no embalo de assinar-lhe 10 alternativas corretas, vem uma assinale alternativa incorreta e você não percebe. Então, eu destacava. Outra coisa que eu fazia era grifar, colocar holofotes em algumas expressões que sempre chamam a atenção. Se na questão consta a expressão jamais, consta a expressão sempre, Unicamente. ou então vem prescindível. Putz, espera aí, prescindível é dispensável, punha o sinônimo. Eu dialogava com as questões e isso não me atrapalhava em controlar o fator tempo. E aí você vai percebendo, Ricardo, que ao mesmo tempo que você vai pegando confiança, você vai entendendo que as pegadinhas são sempre as mesmas. Você vai vendo o seguinte, pô, vai concurso, volta concurso, sempre o mesmo jeito de tentar colocar aquela casca de banana para o aluno. Então, o simulado te permite isso, né? Exato. E quando a gente vai fazer o simulado, né, a nossa equipe, ou quando a gente também faz, a gente procura alternar, trazer um pouco dessas variações, né, correto, incorreto, ou dependendo das vezes aquele, sabe, coloca 3 afirmações e as afirmações 1 e 2 estão corretas, não são unicamente, é só a número 2 que está correta e tal, esse tipo de coisa. Então, alternar o tipo de questão que pode aparecer, do que ele está pedindo, se é correto ou incorreto. Todas fazem parte da descrição de tal coisa, menos, e aí coloca ali. Então, é para treinar esse tipo de variação que você pode encontrar numa prova, né? E isso que você falou, veja, se você não está acostumado, se você só faz prova no dia da prova,
né? Você não faz simulado, você faz prova no dia da prova, você vai encontrar situações que vão ser novidade para você. E isso é ruim. Isso é ruim. Você tem que ter aquilo antes. Você tem que já saber que pode estar, que você pode encontrar questões com essas pegadinhas. E você fazendo simulado, você começa a perceber essas pegadinhas mais fácil. Você começa a perceber como sair delas mais fácil. Você começa a identificar sinais ali perigosos para você mais fácil. Começa a ficar calejado. Exatamente. Agora, uma coisa também que você observou, que eu acho que é importante, é o seguinte: a gente tem que ser bastante realista com a gente, né? O simulado ele é um diagnóstico legal para você. Então, quando você faz um simulado, você vai identificar, por exemplo, ó, essa daqui, que você falou, essa daqui eu acertei com dolo, né? Isso aqui eu acertei porque eu sabia. Essa daqui eu acertei meio que por aproximação. Isso é válido numa prova. Você pode passar acertando questões assim, não tem problema nenhum. Essas aqui eu errei e você vai tentar identificar o erro. Então, quando você faz um simulado, você recebe a resposta e você tem lá, no caso, nosso espelho, né, aqui, as explicações, no caso dos comentários, as alternativas, é muito importante para você ver aquilo que realmente você acertou com dolo, aquilo que você achava que estava certo, mas não estava, aquilo que você ficou na dúvida e agora você vai saber qual que é o certo, o que é o errado, e aquilo que você errou por bobagem, mas isso acontece bastante na prova. Quantos alunos eu conversei e falam assim, nossa, bobagem minha aqui. Mas você treinando, essas bobagens vão diminuindo, né? E aquilo que você errou porque você não sabia. Isso é importante, você faz um diagnóstico honesto. Você precisa ser honesto com você. O que eu preciso melhorar? Onde que está errado? O que está falhando? Dá para confiar no meu conhecimento sobre essa matéria? Ah, dá para confiar, beleza. Então eu vou focar numa outra aqui que não está dando para confiar nem um pouco. Então, assim, isso é para você fazer um diagnóstico e você tem que ser honesto consigo próprio. E isso é uma boa ferramenta para isso. Ricardo, duas coisas que eu queria falar. Primeiro que eu até criei umas questões nos simulados que nós fizemos recentemente, muito bacana. Eram 5 alternativas, eu queria que o candidato assinalasse a alternativa correta. O problema é que as 5 estavam corretas. Uhum. Mas a alternativa queria saber qual delas correspondia à súmula do STJ. Eu preciso 5 alternativas corretas. 5 alternativas que espelhavam posições escancaradas do STJ, mas só uma tinha súmula. É uma maneira interessante de você avaliar, porque você vai para um segundo degrau, né? Você vai, ó, você sabe, sei, mas você sabe qual é a simulada? Putz, esqueci. É assim que eu estou te cobrando essa súmula. Súmula importante, súmula recente. Foi uma questão que eu cobrei, uma súmula recente do STJ envolvendo o aumento da pena na continuidade delitiva. Às vezes até jurisprudência, às vezes não é às vezes não é nem súmula, é precedente. Sim. Às vezes às vezes, hoje em dia cobra-se muito, né? Inclusive tem examinador que comete um erro de confundir precedente com jurisprudência, né? E às vezes coloca lá com o posicionamento do STJ. Às vezes é o único precedente que tem no STJ de uma das turmas. Não quer dizer que é o entendimento do STJ. De uma das turmas e que encontraria da outra. E que às vezes encontraria o Supremo. Mas, Ricardo, eu ia te falar o seguinte, eu até quero justificar por que eu falei que quando eu estudava por meio de simulados, eu só levava em conta as questões que eu acertei com dolo e não as questões que eu acertei com culpa. Porque as questões que eu acertava com culpa, ali já acendia uma luzinha dizendo, Rogério, você acertou sem querer isso aqui, vai estudar. Na prova, tudo bem. Na prova, acertei sem querer, acertei. Perfeito. Gol contra é gol. Exato. E ali, se eu acertei sem querer ou não, é uma coisa que só eu vou saber, nunca o examinador. Mas no simulado, eu sei que eu acertei com culpa. E, de repente, eu posso não ter essa sorte no dia da prova. Então, eu ficava até feliz, muitas vezes,
que em simulados eu tinha uma pontuação razoável, mas a hora que eu fazia a detração das questões com culpa, diminuía bastante. Eu fazia questão de, entre aspas, ser muito exigente comigo mesmo no simulado. Porque você falou, você tem que ser honesto com você. Não se iluda. Você não pode ser a pessoa responsável pela sua ilusão. Não. Uhum. Tanto, repito, insisto, os nossos simulados, você que é aluno RS Online, os nossos simulados são mais difíceis. Eu sempre trabalho a teoria da pior das hipóteses, sempre trabalho cenários. Os nossos simulados, aliás, depois vocês entrem no site rsconline.com.br, entrem nas minhas redes sociais, tem algumas Exemplos, né? alguns simulados que nós disponibilizamos para eles conhecerem como que é o formato. Mas os nossos simulados, nós temos toda uma legenda. Essa questão cobrou doutrina, cobrou jurisprudência ou cobrou letra de lei? Isso. Essa questão é uma questão difícil, média ou fácil? Então, nós colocamos uma legenda que é para você, ao final, concluir o seguinte: pô, questão de jurisprudência eu vou bem, questão de doutrina eu vou mal, questão letra de lei não estou indo muito bem, questão difícil eu estou errando, questão fácil eu estou acertando, questão... E essa legenda é para te ajudar. Essa legenda é para te ajudar. Uhum. E os nossos simulados, Ricardo, como você já disse no começo, eles são acompanhados de um gabarito, mas não somente um gabarito dizendo que a alternativa correta é a letra A, ou a letra B, ou a letra C, não. O nosso simulado, por exemplo, de uma prova com 100 questões objetivas, ele vem com quase 300 laudas explicando alternativa por alternativa. Isso significa que você terminou o simulado, você é aqui qualificado para fazer uma revisão. E é nesse espírito que nós lançamos, deixa eu abrir aqui, ó. Você entra no site rsonline.com.br, aí vai aparecer esse banner aqui, ó. Tá vendo? Tá aqui, opa, peraí, tá aqui, ó. Não, não é esse aqui ainda não. Cadê? Espera um pouquinho. Você vai pondo a setinha. Oh, meu Deus, espera, vamos para a direita. De repente para a direita, vai mais rápido. Esse é o grupo extensivo. Isso, Essa é a magistratura. isso, delegado, Delegado, Enan. Enan. Deixa eu ver. Rio. Estava aqui. Não estou achando mais. Espera um pouquinho. Deixa eu ver se está aqui. Ó. Aqui. Rodada de simulados para o próximo concurso do MP de São Paulo. Você clica, aí você vai perceber que neste rodada de simulados você vai ter 4 simulados. Isso significa que você vai ter 400 questões, porque cada rodada são 100 simulados, já tem até a data que você vai receber o simulado. E cada simulado você recebe com aproximadamente 300 laudas de gabarito para você. Então, 4 vezes 300, 1.200 páginas. E o Ricardo bem disse, que os nossos simulados, eles trabalham com tendência, eles trabalham com o que é mais cobrado no concurso. Nós não deixamos passar novidades. Então, na minha área, por exemplo, penal e processo penal, claro que tudo que mudou 2021, 2022, 2023, 2024, nós estamos explorando de uma maneira ou outra. Então, eu quero convidá-lo a entrar no site rsconline.com.br. Você vai navegar nos banners e você vai ver lá um lançamento especial. É um banner verde. 4 rodadas de simulados para o MP São Paulo, seguindo exatamente a arquitetura do seu concurso. Então, eu te convido, entra lá,
venha participar desta nova experiência na preparação para concurso. E como o Ricardo mesmo falou, você vai ter acesso não só a esses simulados, mas também à plataforma do Questões Pro. E o Questões Pro te permite se esbaldar em questões pretéritas de concurso ou questões que nós já fizemos no RS Online. Tá? É para o MP de São Paulo, segue o formato do MP de São Paulo, mas tem serventia para outros concursos do MP. A pessoa perguntou, né? Na verdade, tem serventia até para quem está prestando outras carreiras, né? Na verdade. Mas porque você vai aprender com os simulados. Mas, claro, a gente sempre tem um costume, fique sempre atento à nossa página, que quando tem um concurso aí para abrir ou já aberto, a gente sempre acostuma lançar alguma coisa, ou reta final, rodadas, ou as duas coisas, né? Então, aqui no caso São Paulo, nós temos hoje em curso um curso do 96, né, que é como a gente chama, que é de 30 semanas. Temos um curso que começou agora recentemente, que é um curso de 20 semanas para MP de São Paulo. E isso daí é grupo de estudo que tem vaga limitada, etc. E tal. E agora nós estamos abrindo o Rodadas, que as pessoas que estão fazendo grupo de estudo já têm acesso às rodadas. Quem não quer fazer grupo de estudo, mas quer ter acesso às rodadas, se inscreve aí nas rodadas e vai poder ter acesso a elas, tal. E é uma experiência, portanto, muito boa, é uma ferramenta. Esse que eu falo para vocês é uma ferramenta, cara, que vai te dar um upgrade aí na sua forma de estudar e de fazer simulado, né? Com todas as informações que vão ter. E a partir daí, você vai ter acesso, como você falou, ao Questões Pro, que é um site onde a gente tem as questões anteriores, da equipe RSC, e se você gostar, você assina, é barato, você continua acompanhando pelo Questões Pro, e você vai ter acesso a essa gama de questões com comentários. E pessoal, não é comentário feito de qualquer maneira. É comentário feito com cuidado. Tem comentário que é mais objetivo, porque não tem muito o que fazer. Você faz uma questão de lei seca, uma questão que explora muito lei seca, né? Você não tem também, mas muitas vezes não tem muito o que falar. Mas quando você vai explorar jurisprudência, vai explorar doutrina, você vai ver que a coisa entra mais em profundidade. E assim, você vai conseguir, inclusive, como fala ali, como já colocamos aqui no chat aqui, que você vai conseguir, através dos simulados, conhecer o que de lei seca é importante e o que de jurisprudência também é importante, porque, evidentemente, nós vamos explorar as duas coisas e nós vamos colocar isso nos comentários. Então, Não, você então, vai acabar e tendo não acesso. raras vezes o aluno fala assim para mim, professor, só descobri que a jurisprudência estava nesse sentido por causa do simulado que eu errei, porque eu não sabia, eu estava preso numa jurisprudência ultrapassada. Ricardo, Exato. então, eu recomendo, sugiro, peço que você conheça o rsonline.com.br, rsonline.com.br, você vai ter lá os banners com todos os cursos lançados, lançamentos mais do que especiais, um deles, rodadas de simulados para o concurso do MP de São Paulo. Ricardo, obrigado por você dispensar esse pouco tempo do seu domingo, que você acabou deixando de lado o seu Palmeiras, parece que ele foi campeão, e Parece que sim. parece que foi campeão, mas tudo bem. Tricampeão. Se te faz feliz, tudo bem. Aqui, se é tricampeão paulista, eu sou bimundial, mas tudo bem. Acho que você tem que se contentar com isso mesmo, legal. Não vamos discutir. Joia. Pessoal, um abraço para todos. Boa semana, Ricardo. Boa semana para você também. Para você também. Um abraço a todos, pessoal.